Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. E como eu já tenho te explicado, né? Nós vamos passear pela Bíblia ao longo de 2026. E aí a Bíblia, por quê? Por quê? Por que que a gente vai passear pela Bíblia ao longo de 2026? Porque a gente está fazendo os nossos devocionais baseados nesta Bíblia maravilhosa que eu amo muito. É a Bíblia Todo Dia, ela tem várias capas, tá? Se você for procurar, joga aí na internet Bíblia Todo Dia ou Bíblia 365, enfim. Mas é a Bíblia que é dividida diferente. E eu amo isso, porque nos dá a oportunidade de ler vários livros no mesmo dia. Por exemplo, neste dia aqui, que é o dia 3, a gente tem Êxodo, Mateus e Salmos. Ou seja, a gente consegue fazer não fica cansativo, não fica maçante, não é uma leitura extensa, são pedacinhos, capítulos, e eu acho genial a forma como eles foram dividindo, é incrível, vale a pena o investimento. Quero hoje conversar com você sobre um assunto que eu adoro, que deixa o meu estômago cheio de borboleta, que eu fico imaginando o dia que a gente estiver lá na glória e aquele telão, assim, sabe, tipo aqueles telas gigantes do cinema, e a gente poder vislumbrar isso daqui. Coisa incrível. A gente vai em Êxodo 14:14 e depois eu vou dizer para você qual que é o cenário, né? Vou contextualizar esse cenário para você. Mas antes disso eu quero ler Êxodo 14:14, que diz assim, ó: O Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. Eu amo essa versão porque ela fala assim umas coisas, que é bem do nosso cotidiano. Qual é o contexto aqui? Já saíram do Egito, já aconteceu todo aquele lelê, as 10 pragas e tal, não sei o quê. E aí Faraó, tá bom, vai, some daqui. E aí eles pegam e sai aquele mundaréu de gente. Nesse momento aqui, o mar está diante deles. E aí a galera começa a falar, legal, Moisés, muito bom o que você fez. A gente tá super feliz. Lá não tinha cemitério, né? Tô entendendo, lá não tinha espaço para enterrar todo mundo, aí tu trouxe a gente para morrer aqui. Porque, bem, aqui tá o mar, aqui tá a galera de Faraó. Então, tipo assim, a gente vai pra onde? Aí, Moisés, caraca, Deus, e aí? Tipo assim, o que eu vou fazer agora? Eles até que têm razão. O que eu vou fazer agora diante do mar? Vou ler. A salvação contada e cantada é o título dessa perícope de Êxodo 14. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem a direção e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Montem acampamento à beira-mar, em frente a Baal-Zefon. Assim, o faraó vai pensar: os israelitas se perderam e estão andando a esmo na imensidão do deserto. E mais uma vez farei que o faraó fique obstinado e saia em perseguição dos israelitas. Percebe que é Deus que faz? Percebeu isso aqui? Meu plano é usar o faraó e seu exército para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios vão entender de vez que eu sou o Eterno. Quando contaram ao rei do Egito que o povo havia ido embora, ele e os membros da corte mudaram de ideia, dizendo: o que foi que fizemos? Libertamos Israel, nossa mão de obra escrava. Mais que depressa, o faraó mandou preparar suas carruagens e reuniu o exército. Aparelhou 600 de suas melhores carruagens, mais o restante das carruagens egípcias e seus respectivos condutores. O Eterno induziu o rei do Egito a ficar outra vez obstinado e disposto a perseguir os israelitas, que haviam dado as costas para ele ir embora sem olhar para trás. Os egípcios saíram em perseguição deles e os alcançaram no acampamento à beira-mar. Todas as carruagens de Faraó, com seus cavalos e condutores, e todos os seus soldados de infantaria se posicionaram em Pi-Hahirote, em frente a Baal-Zefon. Foi então que os israelitas avistaram o exército de Faraó, os egípcios indo atrás deles.
O medo tomou conta deles. Aterrorizados, clamaram ao Eterno e disseram a Moisés: será que não havia cemitério suficiente no Egito? E por isso você nos trouxe para morrer no deserto? Para que você nos tirou do Egito? Já não havíamos avisado a você que isso iria acontecer? Não dissemos: deixe-nos em paz aqui no Egito. É melhor ser escravo no Egito do que cadáver no deserto. Coitado de Moisés, né? Eu fico com pena de Moisés, mas vai. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e observem o Eterno realizar hoje sua obra de salvação a favor de vocês. Olhem bem para os egípcios hoje, porque vocês não vão tornar a vê-los. E o Eterno guerreará por vocês. Quanto a vocês, calem a boca. O Eterno disse a Moisés: por que eles estão clamando a mim? Diga aos israelitas que continuem andando. Segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar. Divida o mar ao meio. Os israelitas atravessarão o mar sem se molhar. Mano. E sempre que eu leio isso aqui, eu fico imaginando água, os peixinhos, água viva, lulas e tudo, não, lulas não, arraias, cara, tudo passando assim, ó, em volta, e a galera andando, tipo, ah, meu Deus, que coisa linda. Beleza. Esse texto aqui tá nesse contexto que você já entendeu. Faraó está perseguindo o povo de Israel está diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, ou seja, não tem saída. Mas aqui tem uma chave. Quanto a vocês, cala a boca. A confiança, ou a fé, né? A fé e a confiança, elas são como músculos, tá? Quando a gente vai pra academia, malhar tríceps, malhar isso, malhar aquilo, toda hora a gente faz o mesmo exercício, né? Monta-se a série, aí segunda a gente malha uma coisa, malha a parte, né, superior, aí terça malha parte de baixo, aí quarta a gente volta a malhar. Você tá vendo que é um exercício para que o músculo cresça. A fé e a confiança são a mesma coisa. Nós precisamos exercitá-la ao longo dos nossos dias, do nosso cotidiano. Às vezes diante de um mar vermelho, às vezes diante de um gigante, como Davi, às vezes diante de uma doença incurável, como a filha de Jairo. Diante dessas circunstâncias, a gente precisa exercitar o músculo da confiança e da fé, porque é assim que ela vai crescendo dia após dia. Aqui na nossa cabeça, a gente tem sempre, igual desenho, o anjo e o demônio, sempre. A gente sempre vai ter duas opções de pensamento e a gente vai escolher, porque a gente não tem como impedir, tipo, ah não, esse pensamento não vai vir na minha cabeça, é impossível. Pensamento, ele acontece. E aí a gente escolhe se eles vão permanecer ou não. E aí quando a gente está diante de uma situação adversa, a gente vai decidir se os pensamentos óbvios, né? A gente está diante do Mar Vermelho. Primeira sensação é de medo. É de deu ruim, é de chegamos ao fim do poço, ao fim da linha, não tem como, daqui pra frente é só pra trás, vamos morrer. Mas só que não. É nesse momento que esses pensamentos a gente leva cativo à sala do trono, fala: esse pensamento não me pertence, ele não vai habitar na minha cabeça e eu vou confiar. Ah, mas esse, eu vou confiar, porque o meu Deus é o Deus que luta as minhas guerras. Eu não preciso me preocupar. Realmente não é fácil a gente confiar naquilo que a gente não vê. Mas é justamente nesse momento que a nossa fé é provada, que a nossa confiança em Deus é provada, e todos os dias a gente vai confiar mais um pouquinho. Ah, veio um pensamento esquisito. Não, rejeito. Ah, mas não. Mas está diante de você, você está vendo que está um mar diante de você, não tem como você passar. Mas eu continuo confiando no Senhor. E eu calo a boca. Porque eu vou fazer o que diante do Senhor? Eu não posso fazer nada. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. E é por esse motivo que todos os dias a gente precisa exercitar a nossa fé, a nossa confiança em Deus para que ela cresça. Tem um texto muito legal que fala sobre isso, que está lá em Salmos 20, o verso 7 e 8, que diz o seguinte: alguns confiam nos seus carros de guerra, que era o que estava acontecendo lá com o Faraó, né? Confiam nos seus carros de guerra e outros em seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós levantaremos e ficaremos firmes.
Aleluia! É a fé, é a confiança, que é a base sólida que vai nos manter de pé, que vai fazer com que a gente levante com uma coragem assim que a gente desconhece e continue, persevere, olhando para os olhos do inimigo, porque vai ser a última vez que a gente vai olhar na cara deles. Como disse aqui o texto, a gente nunca mais o verá. Basta a gente confiar. Então, para hoje, eu quero que você entenda que não existe absolutamente nenhum poder maior do que aquele que criou todas as coisas só com seu falar. Também preciso muito que você entenda que nunca na história se teve notícias de alguém que confiou em Deus e foi frustrado. Então, não vai ser na sua vez que ele vai falhar. Confia. E por último, mas não menos importante, não tente medir forças com o Senhor. Aquiete-se e saiba que Ele é Deus e Ele vai lutar por você. Papai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela oportunidade de falar contigo, de ouvir tua voz, de aprender acerca das tuas escrituras maravilhosas, que sempre tem tanto ânimo para nos dar, tanta exortação, tanta direção. Senhor, muito obrigada por não deixar de lado todos nós que muitas vezes falhamos, te esquecemos, te deixamos de lado. O Senhor insiste e persiste em nos amar e a prova disso é a tua palavra todos os dias, nos trazendo alimento para a alma e direção para os nossos pés. Muito obrigada. Que essa palavra seja vivificada em nós, que nós possamos aprender com esse texto e entender que o Senhor luta as nossas guerras, que nós só precisamos descansar e confiar, exercitando a nossa fé e a nossa confiança dia após dia, para que a gente não esmoreça pelo caminho, mas que a gente avance, se levante e permaneça de pé, porque confiamos em Ti. Cuida da nossa casa, da nossa vida, dos nossos trabalhos, filhos e filhas, esposos e esposas, livra-nos do mal. Nos dê, Senhor, sempre a oportunidade de ouvir a Tua voz e nos torne sensíveis a ela, no nome de Jesus. Assim eu entrego a Ti, Senhor, o nosso dia, nossa manhã, tarde ou noite, independente do horário em que vão assistir e ouvir essa palavra, que a Tua boa mão e o Teu Espírito traga entendimento. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas se hoje for muito difícil, tudo bem. Amanhã a gente diz sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.